Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versão fácil de ler. Em Corinto. Depois disto, Paulo deixou a cidade de Atenas e foi para Corinto. Lá ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural da região do Ponto. Ele e a sua esposa, Priscila, tinham vindo da Itália há pouco tempo, porque o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo, então, foi visitá-lo e acabou ficando ali para trabalhar com eles, pois tinha a mesma profissão, fazer tenda. Todos os sábados, Paulo discutia nas sinagogas e tentava convencer tanto os judeus como aqueles que não eram judeus. Quando Silas e Timóteo chegaram a Macedônia, Paulo passou a dedicar todo o seu tempo a proclamar a mensagem testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Quando os judeus se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu a poeira das suas roupas com uma advertência contra eles e disse: "Se vocês se perderem, a culpa será somente de vocês. A minha consciência está tranquila, e de agora em diante eu irei para os não-judeus." E saindo dali, Paulo foi para a casa de Tício, justo, homem temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Tanto Chispo, o chefe da sinagoga, como toda a sua família, creram no Senhor. Muitos dos coríntios que também ouviram a Paulo, creram e foram batizados. Uma noite o Senhor disse a Paulo em sonho: "Não tenha medo. Continue falando com as pessoas e não desista, pois eu estou com você. Ninguém lhe atacará ou lhe fará mal, porque tenho muitas pessoas nesta cidade." Então Paulo permaneceu ali por 1 ano e meio, ensinando a mensagem de Deus entre eles. Quando Galho era governador da Acaia, os judeus, num esforço conjunto, atacaram a Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: "Este homem está convencendo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei." Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: "Se isto fosse uma injustiça ou um crime sério, seria razoável que eu os escutasse. Mas desde que isso é uma questão de respeito de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, vocês é que resolvam entre si. Eu me recuso a ser juiz de um caso desse tipo." E os expulsou do tribunal. Então todos eles agarraram a Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram em frente ao tribunal. Galho, entretanto, nem se incomodava com isso. Paulo permaneceu ali ainda por vários dias, mas depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, juntamente com Priscila e Áquila. Em Cesareia, Paulo raspou a cabeça, pois tinha feito uma promessa a Deus. Depois eles chegaram à cidade de Éfeso, aonde Paulo deixou a Priscila e a Áquila. Ele mesmo, porém, entrando na sinagoga, discutia com os judeus. Estes lhe pediram para que ficassem com eles por mais tempo. Mas Paulo recusou e, ao partir, disse: "Se Deus quiser, eu voltarei." E partiu da cidade de Éfeso. Depois de chegar a Cesareia, ele foi para Jerusalém. Ali cumprimentou a igreja e em seguida partiu para a cidade de Antioquia. Depois de terem permanecido lá por algum tempo, Paulo partiu e viajou de cidade em cidade por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural da cidade de Alexandria. Ele era um bom orador e conhecia muito bem as Escrituras. Ele tinha sido instruído no caminho do Senhor. Falava com bastante entusiasmo e ensinava de maneira correta a respeito de Jesus, apesar de conhecer somente o batismo de João. Ele falava sem medo na sinagoga. E quando Priscila e Áquila o ouviram, chamaram-no de lado e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Apolo, então, quis ir para a região de Acaia. Os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos de lá pedindo que o recebessem bem quando ele chegasse. Ele foi uma grande ajuda para aqueles que pela graça tinham acreditado, pois derrotava os argumentos dos judeus em público com muita coragem, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like.
Na descrição tem um resumo, mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe!